Bom, vamos lá, galera. Agora nós vamos trabalhar com a resolução da segunda fase da UEL, vestibular para ingresso 2017. O vestibular aconteceu no final do ano 2016. São 4 questões de segunda fase e nós vamos trabalhar com a resolução das 4. Tranquilo? Vamos lá. Primeira questão. É uma questão que envolve um pouco de física moderna, porém é só você trabalhar com o que ele pede, basicamente seguir instruções, certo? No modelo padrão da física das partículas elementares, o próton e o nêutron são partículas compostas constituídas pelas combinações de partículas menores chamadas quarks, up e down. Nesse modelo, o próton e o nêutron são compostos, cada um, de 3 quarks, porém com diferentes combinações, sendo representados por up, up, down, é a receita do próton, e up, down, down, é a receita do nêutron. Os prótons e os nêutrons comportam-se na presença de campo magnético, como se fossem minúsculos ímãs, cujas intensidades são denominadas de momento magnético e medida em magnétons nucleares. Para o próton, o momento magnético é dado por 4/3 de μu menos 1/3 de μd, enquanto para o nêutron, essa outra expressão, e o momento magnético, que é o μu e o μd dos quarks, também é dado por essa expressão. E ele deu no final aqui o valor do εu, do ezinho u e do ezinho d. A partir dessas informações, responda os itens a seguir. Determine o valor da razão. Determine o valor da razão entre o momento magnético dos quarks up e down. Então, o que ele quer que a gente faça é o μ dividido pelo μ down. Simplesmente isso. Bom, a gente vai no enunciado e pega aqui os dados. Ele falou que o μ é o ezinho u dividido por emão, ezinho d dividido por emão. O emão a gente simplifica, eu por ed. O eu ele me deu que é 2/3, o ed é menos 1/3, corto aqui, isso daqui vai dar menos 2, é uma razão adimensional, certo? Apenas isso daí. Aqui está a resolução da letra A. Termine a razão dos momentos magnéticos. É essa sequência que você tem que fazer. Responda a razão dos momentos magnéticos, menos 2. E aqui ele pede outra razão. A razão adimensional, μ do nêutron, pelo μ do próton. Bom, vamos lá. O μ do nêutron, eu vou pegar no enunciado, é 4/3 de μ down. Tá? O μ do down é menos 1/3 emão. Menos 1/3. O μ do up. O μ do up é 2/3 emão. Certo? O μ do próton é 4/3 do μ do up. O μ do up é 2/3 emão. Menos 1/3. E o μ do down. O μ do down é menos 1/3 emão. Certo? Então, basicamente, você seguiu uma receita. Agora, nós vamos ajeitar isso daqui. Vai ficar menos 4/9 emão. Menos 2/9 emão. Embaixo, 8/9 emão. Mais, porque ficou menos e menos. 1/9 emão. Beleza. Finalizando, eu vou simplificar esse 9 emão. Vai dar menos 6/9, que é igual a menos 2/3. Essa é a solução da primeira questão da prova de física, segunda fase UEL. Certo? Era só você seguir as equações que ele te deu. Tá? Então, uma questão não tem muita dificuldade. Às vezes ela assusta, fala, nossa, eu não sei o que é o momento magnético e tudo mais. Não tem necessidade, é só você seguir a receita que ele deu, beleza? Agora vamos para a segunda questão, uma questão de cinemática envolvendo Jogos Olímpicos. Vamos ajeitar ela aqui, beleza. Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o corredor de 100 metros rasos Usain Bolt venceu a prova com um tempo de 9 segundos e 81 centésimos. Um radar foi usado para medir a velocidade de cada atleta
e os valores foram registrados em curtos intervalos de tempo, gerando gráfico de velocidade em função do tempo. O gráfico do vencedor é representado a seguir. Então ele tem um momento de aceleração, depois ele tem um momento de velocidade praticamente constante, um pouco de aceleração de novo, aqui no final ele tem uma queda, e depois a desaceleração no final da prova. Bom, esse gráfico, a hora que eu imprimi ele saiu um pouquinho apagado, eu fiz a caneta, então talvez dê uma divergênciazinha do valor, mas a solução é essa. Vamos lá. Calcule a quantidade de metros que Bolt percorreu de 2,5 até 4,5 segundos. Trecho, aí ele fala aqui, ó, trecho no qual a velocidade pode ser considerada aproximadamente constante. Então é esse trecho aqui. Se eu tenho um gráfico VT, velocidade-tempo, o ΔS é dado por essa área. Então, essa área, letra A, ΔS numericamente igual à área, ΔS é igual base vezes altura. A base é 2, que é de 4,5 até 2,5, vezes a altura. A altura, eu estimei aqui em torno de 38. Só que eu tenho um pepino de unidade aí. 38 está em km por hora, então devo dividir por 3,6. Aí eu tiro que o ΔS, 38 por 3,6 dá 10,5. Então 2 vezes 10,5. Aí esse ΔS vai dar aproximadamente 21 metros. Tá? 21 metros. A solução oficial, ele considera um intervalo entre 36 a 39 km por hora. Tá? Então, aqui a gente está dentro desse intervalo, ficou tranquilinho. Essa foi a solução da letra A. Agora vamos à letra B. O que ele fala na letra B? Calcule o valor aproximado da aceleração de Bolt nos instantes finais da prova, a partir de 9 segundos. Tá? Bom, letra B, a aceleração numericamente igual a tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa é a inclinação da reta, que vai ser igual a ΔV por ΔT. Bom, a aceleração é igual ΔV. Eu estimei que ele saiu ali de 38 até 10 no gráfico, na parte final do gráfico. Saiu de 38 até 10. Então é final menos a inicial. Então vai ficar 10 menos 38, esse é o ΔV. Só que aqui eu devo dividir por 3,6. Aí vai dar em metros por segundo, dividido pelo ΔT. O ΔT é 1, certo? Então aqui vai ficar menos 28 por 3,6. Menos 28 por 3,6 é dar menos 7,8 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a solução da questão 2 da segunda fase da UEL. Uma questão de cinemática. Nós treinamos ao longo do ano vários exercícios desse tipo, trabalhando com área e com inclinação. Beleza? Agora a gente vai à questão 3. Questão 3 também é uma questão que no primeiro momento pode assustar o aluno, mas você vai ver que ela é bem tranquila. O LED é um diodo semicondutor que emite luz quando polarizado eletricamente. A curva característica do LED é dada pelo gráfico. Então aqui eu tenho a DDP no LED, aqui eu tenho a corrente e aqui eu tenho um circuito. Percebe que na região de condução elétrica do LED, o aumento pequeno da DDP leva a um aumento considerável da corrente elétrica. Por isso, no circuito elétrico de polarização, geralmente é necessário conectar um resistor em série com LED, como esquematizado na figura 2, de maneira a limitar a corrente que passa pelo diodo. Pode-se observar pelo gráfico da figura 1 que se a corrente elétrica no circuito for 100 mA, é esse trecho aqui, 100 mA, a DDP, UD aplicada no LED será de 2 volts. A partir dessas informações, responda os itens. Sabe-se que ao longo do circuito fechado, com a figura 2, a soma das DDPs e das quedas de tensão sobre cada componente é zero, segundo a lei de Kirchhoff. Né? Considerando que a DDP da fonte vale 12 e que as quedas no resistor e no LED são menos RI e menos UD, determine o valor de R para que a corrente seja 100 mA. Parece uma questão complexa, mas você vai ver que ela é bem tranquila. Quer ver? A somatória das DDPs é zero. Então a gente tem força eletromotriz menos RI menos UD
igual a zero. A força eletromotriz é 12, menos R vezes 0,1, que é os 100 mA, menos o D, que é 2. Ele falou no enunciado. Então eu tiro que 0,1 R é igual a 10. Com isso eu tiro que o R é 100 ohms. Essa é a resistência, o resistor que eu devo colocar em série. Tranquilo? Na letra B, ele diz o seguinte: considere o LED como uma fonte pontiforme de luz, cuja emissão tem um ângulo de divergência de 60 graus. Uma lente delgada convergente de 6 de diâmetro é colocada numa distância do LED, de maneira que a luz emitida ilumine toda a superfície da lente. Deseja-se que os raios luminosos que emergem da lente sejam perfeitamente paralelos. Calma lá. Se os raios que emergem da lente são paralelos, significa que o LED tem que ser colocado no foco da lente. Então eu já sei que essa distância aqui é a distância focal. Isso já é a distância focal. Então a solução da letra B, basta fazer tangente de 30 graus, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, 0,6 que ele me deu. O cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é o foco. Você já tira aqui de cara que o foco vale 5 centímetros. Tá aí. É assim que você soluciona a questão de número 3. É uma questão mais fácil do que parecia. A última questão da prova, uma questão de termodinâmica, uma questão que envolve também o ciclo de Otto. Tá? Então vamos ler ela. O ciclo fechado ao longo do percurso ABCDA é denominado ciclo de Otto, que representa um modelo idealizado nos processos termodinâmicos que ocorrem no motor a gasolina. O calor recebido pelo motor é Q1, ele é fornecido para a queima da gasolina no interior do motor. W representa o trabalho e Q2 é o calor rejeitado pelo motor, por meio da liberação de gases. Considerando que o motor recebe 2.500 joules, então vamos lá. Eu já tiro daqui que o Q1, 2.500 joules, que é o que ele recebe. E realiza um trabalho de 875 joules. Sabendo que o calor latente de vaporização é 5 vezes 10 a quarta, determine a massa da gasolina utilizada em cada ciclo do motor. Posso usar que mole. Qual o calor que eu vou usar? É o calor recebido pelo motor, 2.500, que é o Q1, é todo o calor disponível pela queima da gasolina. A massa eu vou achar, e aqui 5 vezes 10 a quarta. As unidades são todas corretas. A massa vai dar, ajeitando já isso daqui, 0,05 gramas. Então a cada ciclo do motor, 0,05 gramas de gasolina. Na letra B, ele fala o seguinte: sabendo que um ciclo termodinâmico fechado, a soma das quantidades de calor envolvida é igual ao trabalho realizado no ciclo, determine a quantidade de calor rejeitada durante cada ciclo. Rapaz, é só aplicar a primeira lei. Q1 igual a Q2 mais trabalho. Q1, 2.500. Q2 a gente vai achar. E o trabalho, 875. Q2 já sai direto. 1.625 joules. Direto. Né? Então uma prova de segunda fase bem tranquila. Uma prova rápida de fazer. Né? Sem grandes dificuldades, sem interpretações duvidosas. Beleza? Então essa foi a solução da segunda fase. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá um positivo, dá um joinha pra gente e aguarde os próximos vídeos. Um abraço, professor Mendonça.